menos de 6 escanteios. O que significa? No mundo das apostas esportivas, especialmente no futebol, os mercados de escanteios têm ganhado cada vez mais popularidade. Entre esses mercados, o termo menos de 6 escanteios é frequentemente mencionado. Mas o que isso significa exatamente? Neste texto vamos explicar o conceito, como ele funciona e por que pode ser uma opção interessante para apostadores. O que são escanteios? Antes de entender o que significa menos de 6 escanteios, é importante saber o que são escanteios no futebol. Um escanteio ocorre quando a bola sai completamente pela linha de fundo após ser tocada por um jogador da defesa dentro da sua própria área. O time atacante, então, tem direito a cobrar um escanteio, tentando criar uma oportunidade de gol. Os escanteios são uma parte importante do jogo, pois podem resultar em chances claras de marcar gols. Além disso, o número total de escanteios em uma partida pode refletir o estilo de jogo das equipes. Times mais ofensivos tendem a gerar mais escanteios, enquanto times defensivos ou cautelosos geralmente têm menos. O que significa menos de 6 escanteios? Apostar em menos de 6 escanteios refere-se ao mercado de escanteios totais em uma partida de futebol. Especificamente, essa aposta prevê que o número total de escanteios cobrados durante o jogo será inferior a 6. Isso inclui os escanteios de ambas as equipes somados. Por exemplo, se o jogo terminar com 4 escanteios no total, a aposta em menos de 6 escanteios será vencedora. Se houver 7 escanteios no total, a aposta será perdida. Alguns sites de apostas, como o Bet365, também oferecem opções como menos de 5,5 escanteios, que segue a mesma lógica. A soma total de escanteios deve ser menor que 5,5, ou seja, 5 ou menos. Por que apostar em menos de 6 escanteios? Esse tipo de aposta pode ser atrativo por várias razões: estilo de jogo das equipes. Times que jogam de forma defensiva ou que priorizam posse de bola tendem a ter menos escanteios. Por exemplo, partidas entre equipes que buscam controlar o ritmo do jogo e evitar riscos podem resultar em poucos escanteios. Análise estatística. Ao analisar estatísticas anteriores de confrontos entre duas equipes, você pode identificar padrões. Se elas costumam ter poucos escanteios em seus jogos, apostar em menos de 6 escanteios pode ser uma escolha estratégica. Mercado alternativo. Em comparação com mercados tradicionais, como resultado final ou número de gols, o mercado de escanteios pode ser menos volátil e mais previsível em certos cenários. Odds. Atraentes. Dependendo das equipes envolvidas e do contexto do jogo, as odds para menos de 6 escanteios podem ser bastante interessantes, oferecendo um bom retorno sobre o investimento. Fatores a considerar. Antes de fazer uma aposta em menos de 6 escanteios, é importante levar em conta alguns fatores que podem influenciar o número total de escanteios em um jogo. Estilo de jogo. Times que jogam no contra-ataque ou que têm uma defesa sólida tendem a gerar menos escanteios. Por outro lado, times agressivos ou que pressionam muito podem aumentar o número de escanteios. Histórico dos confrontos. Verifique o histórico de escanteios nos jogos anteriores entre as duas equipes. Isso pode fornecer uma ideia clara de como o jogo pode se desenrolar. Competição. Partidas de competições eliminatórias ou finais geralmente são mais equilibradas e cautelosas, o que pode resultar em menos escanteios. Em contrapartida, jogos de ligas com times mais ofensivos podem ter mais escanteios. Condições climáticas. Chuva ou vento forte podem dificultar o controle da bola, levando a mais lançamentos longos e, consequentemente, mais escanteios. Exemplo prático. Imagine um jogo entre duas equipes conhecidas por seu estilo defensivo, como Burnley e Crystal Palace na Premier League. Ambas as equipes priorizam a organização defensiva e não arriscam muito no ataque. Com base nisso, você decide apostar em menos de 6 escanteios. Durante o jogo, as equipes criam poucas chances claras e a partida termina com apenas 4 escanteios no total. Sua aposta é vencedora. Vantagens e desvantagens. Como qualquer mercado de apostas, menos de 6 escanteios tem seus prós e contras. Vantagens: menor volatilidade em comparação com mercados de gols. Possibilidade de análise estatística detalhada. Odds competitivas em muitos casos. Desvantagens: resultado depende de variáveis imprevisíveis, como erros defensivos ou mudanças táticas.
Jogos inesperadamente abertos podem resultar em mais escanteios. Conclusão: apostar em menos de 6 escanteios é uma opção interessante para quem busca explorar mercados alternativos no futebol. Requer análise cuidadosa das equipes envolvidas, seus estilos de jogo e o contexto do confronto. Embora não seja garantia de sucesso, esse tipo de aposta pode ser lucrativo quando combinado com pesquisa e estratégia. Se você está pensando em experimentar esse mercado, plataformas como o Bet365 oferecem uma ampla variedade de opções de apostas em escanteios, permitindo que você explore diferentes estratégias e aproveite o dinamismo do futebol. Lembre-se sempre de apostar de forma responsável e dentro dos seus limites financeiros.